Jovens e velhos santistas, estamos em tempos de Olimpíada, Jogos Olímpicos. Existe uma expressão que é usada no esporte de forma universal, vale para a Olimpíada, vale para a Copa do Mundo, vale para qualquer jogo, né? Que é o tal de medir forças. Quando você mede forças com o seu adversário, é para ver justamente quem é mais forte. E eu confesso para vocês que de vez em quando me cai a ficha e me bate um desânimo quando eu vejo que o Santos mede forças com times como o CRB, com todo o respeito à instituição, à torcida do CRB. Mas assim, são histórias distintas, são investimentos distintos, são condições completamente diferentes. Vale a mesma lógica para Vila Nova, para Operário, para Botafogo de Ribeirão Preto, para Amazonas, terem colocado o Santos para jogar esta divisão do Campeonato Brasileiro, depois de nós termos visto no Campeonato Paulista esse mesmo time do Santos com a ideia um pouco mais ligada, com o objetivo um pouco mais diferente, esse time do Santos aí competir contra alguns dos melhores times do Brasil. E aí eu não consigo entender por que é que esse time confunde sempre controle com morosidade. Me parece ser a cara do treinador do Santos, que ele quer controlar o jogo, mas ele não sabe explicar para o time como ele precisa acelerar para ganhar. Porque quando se joga fora de casa, o outro time já está empolgado psicologicamente falando pelo fato de poder tirar uma casquinha do Santos, como o CRB tirou 2 pontos, né? Pela torcida que lotou o estádio, porque o Santos é uma atração jogando nestes locais onde ele pouco vai, né? Assim espero durante os próximos anos que volte a ser assim, né? Vai quando tem um jogo de Copa do Brasil, a sua torcida, a torcida do Santos comparece, mas a torcida dos outros times, os mandantes, comparecem em massa. Então, o Santos enfrenta todos os times da mesma forma. E não dá pra gente reclamar, porque o Carille disse que é assim que ele faz. É assim que ele mexe. Né? E não estou dizendo nem na questão de número, de 4-3-3, 4-4-2. Teve uma hora no fim do jogo que o Rincon veio, né, para ser um terceiro zagueiro, e ele abriu bem o Jair para tentar sair ali pelo lado direito e tal. Mas é essa coisa de, sabe, tá fora de casa e o time não conectar o ataque, não chutar, e quando chutar de qualquer jeito. Ah, mas pô, somou um ponto, eu vou ler a estatística aqui para vocês e tal, mas com todo o respeito, não dá para deixar 2 pontos num jogo desse. Ainda mais depois de ter aberto o placar com uma arbitragem que demorou 10 minutos para ver o que eu vi em 30 segundos. Que não teve mão e que não teve impedimento, né? Gol do Serginho. O Santos abre o placar e aí o que o Santos faz? O que o Carille sempre faz. O time vai para a linha para trás da linha da bola e fica especulando, né? Vê o adversário vir para cima e tal. Aí foi só o CRB empatar numa falha do zagueiro Jair, né? E eu não tenho a menor preocupação de dizer, porque eu defendo os meninos e puxo a orelha deles quando eu acho necessário, porque ele titubeou na hora de chegar junto ali no Anselmo Ramon, tinha que ter chegado, e quando viu que o cara ia bater na bola, se assustou e virou o corpo. Se naquele gol, outro dia de cabeça que o Santos tomou do Vila Nova, eu achei que ele não teve culpa, hoje achei que o Jair teve culpa e o Brazão nada pôde fazer. Aliás, o Brazão que salvou um gol no começo da partida. Mas é só isso? É só o cruzamento que é permitido e a finalização do Anselmo Ramon? Será que é só isso? Será que esse time não tinha que ser mais dominante? Né? Será que ele, ao medir forças, ele não teria que mostrar que tem mais força que os demais? Aí você, essa altura, que tem um pé um pouquinho atrás comigo aqui, que acha que eu exagero sempre e tal, vai dizer que o Santos é líder, né, que tem 4 pontos de vantagem em relação ao segundo, terceiro e quarto colocado, porque o América, graças a Deus, empatou com o Ceará também, né? A única diferença aqui é que o Novo Horizontino, se ganhar na rodada, vai a 30 e o Santos, essa vantagem diminui para 3 pontos. Mas assim, desculpa falar, assim, é horrível assistir a Série B. É horrível. Se o Santos ainda estivesse jogando e passeando contra os adversários, sabe, faz 1-0, 2-0, 3, depois dá uma preguiça e só administra, é uma coisa. Mas é sempre
essa coisa modorrenta, essa coisa de que parece que vai a qualquer momento dar ruim, né? E deu algumas vezes, são 5 derrotas e 3 empates no campeonato, que fica uma sensação de que, caramba, a gente sempre tem um porquê de reclamar das derrotas, assim. É óbvio que na Série B você não vai pegar um adversário que vai te dar um vareio de bola. Você vai falar, caramba, não dava para fazer nada. Mesmo, tipo o Santos e Barcelona na final do Mundial de Clubes. Você vai dizer assim, pô, tinha que fazer, né? Ou você pegar um Flamengo, né, pegar um Palmeiras, e o Santos também vendeu a derrota para o Palmeiras esse ano daquele jeito, né? Assim, na base do aperto, não foi assim, o Palmeiras massacrou o Santos. Agora você imagina pegar times com esses recursos, né, com a qualidade técnica que tem, com a falta de dinheiro que eles têm, têm mérito por lutarem com os poucos recursos que têm, né? Por serem times estaduais, não serem times de relevância nacional e tal. Mas eles têm mérito, o CRB tem mérito de estar brigando, está na Copa do Brasil, inclusive, né? Como o Goiás está, coisa que o Santos não está, né? Mas é muito difícil você ver um time que não consegue demonstrar força, especialmente quando joga fora de casa, que precisa tanto da Vila Belmiro para jogar, que precisa tanto do aspecto psicológico. Lembra quando eu falei que os times que jogam em casa se nutrem do aspecto psicológico para jogar melhor? Como é que pode um time como o Santos, que tem jogadores de experiência internacional, a dupla de volantes que esteve no futebol japonês nos últimos anos, inclusive jogando a competição continental da Ásia, né? Como é que pode um time que tem no banco de reservas um volante que joga a eliminatória da Copa do Mundo, que jogou na Itália, o Tomás Rincon, que jogou um pouquinho, que tem o Furt, que jogou também no México, campeonato super competitivo, tem o William Bigode, que é um cara super experiente, jogou em vários clubes, foi campeão, Otero também com passagens em grandes clubes, o Guilherme, né, que também conhece bem a Série B, jogou no Grêmio. Eu estou elencando aqui Gil, que jogou no Corinthians, foi campeão tantas vezes, Escobar, que é um jogador internacional. Você tem os meninos, tem o Jair e tem o Sherman, que vão cometer os seus erros, é o Miguelito, que está começando, mas ainda assim começa como um jogador que acabou de voltar de uma Copa América. A pergunta é, por que esse time, qual é o trabalho que não é feito? É individualizada a questão? Falta alguns treinamentos individualizados para alguns jogadores melhorarem? É realmente aquilo que o Carille falou no começo do campeonato, que a missão dele era manter os caras motivados? Porque na Vila Belmiro não dá para o cara não ter motivação. Porque se ele não tiver motivação na Vila Belmiro, a torcida faz ele ter motivação. Pelo bem ou pelo mal. O cara vai ter motivação. Aqui não vai ter falta de motivação. Então, por que essa... É sempre essa coisa que dá a sensação de um controle do jogo, e ele realmente até existe, mas também fica aquela sensação de que é um controle que não tem... porque raras vezes termina da forma como poderia terminar. Então, assim, são 90 minutos, mais os acréscimos longuíssimos, que a gente assiste assim que você comemora o gol. E nada mais no jogo. Porque se houvesse na casa de cada um de vocês que assistiu o jogo, uma câmera gravando essas 2 horas de audiência do jogo do Santos, as reações que a gente tem ao longo do jogo seriam a reação de comemorar o gol e as outras reações só de tensão. Você não sorri no jogo do Santos. Pô, uma caneta, um drible, que jogada. Você fala, nossa, que pena que essa bola não entrou. Né? Você fala, essa bola não entrou? Porra, como essa bola não entrou? Essa é a nossa reação. Não é aquela reação de satisfação. Ah, mas é a Série B, o Santos está mal, o Santos está em crise, o Santos não tá devendo. Sabe? Mas os outros também estão. Sabe? Os outros também estão. É o nível da Série B é esse, mas o Santos é um vice-campeão paulista, sabe? É um time que tem uma folha de pagamento em relação ao segundo colocado 3 vezes maior. Não dá para apresentar um futebol tão pobre, né, como esse que o Santos apresentou. Será efeito rebote da nota, da pequena crise que se instaurou no clube no começo da semana por causa da nota do Juliano? Não sei. É porque o técnico do Santos também já tocou o F, porque parece que ele não está nem aí com nada, né? Aquela cara, né? Aquela cara de quem está esperando só da hora de ir embora, né?
E a janela, que o Santos não traz ninguém, tá aí fazendo novela desgraçada para ainda apresentar o tal do Billy Arce, o possante Billy Arce. Deus queira que seja tudo isso também, né? O que possa ajudar, mas é pouco. E o resto? Não vai vir mais ninguém. E ainda se dão ao luxo de pegar um menino como o Patati, que não é nenhum craque, nem um gênio da bola, nem nada. Não tô aqui porque não me venham com comentário. Pô, você vai falar do Patati de novo? Vou. Porque o Patati seria titular em todos os times da Série B. O Lucas Lima é titular no Sport, só não vai jogar contra o Santos porque não pode e porque tomou o terceiro amarelo por contrato. Se o Lucas Lima é titular do Sport, o Patati jogaria em qualquer time da Série B do Campeonato Brasileiro, mas no Santos ele não serve, porque querem negociar ele por qualquer 2 mariolas e 3 caldos de cana com o time de Israel, ou sei lá de onde. Mas o Patrick entra. O Patrick entra. Pá, não consegui dominar uma bola. Aí o ponta que tem velocidade você não leva, porque está encostado, sabe Deus, porque apesar do presidente ter dito aí já que não, que é para ficar e que não sabe, não vai vender assim não. Então assim, sempre aquela velha história, o lado positivo, manteve a liderança, não perdeu, empatou fora de casa, gol do Serginho, primeiro gol dele, né, o nosso jogador olímpico com touca de natação e tal, até fez uma partida digna o Serginho, meteu aquele voleio da entrada da área. Individualmente você pode falar bem ou mal de alguns jogadores, mas o coletivo, assim, parece que... Sabe quando parece que não vai sair mais do que isso? A não ser que tragam para o treinador do Santos jogadores de altíssimo gabarito. Foi o que aconteceu com o Muricy quando ele esteve no Santos. O Muricy teve o Ganso, o Neymar, o Elano, o Arouca, sabe? O Léo, o Alexandro, o Danilo. É esse time que ele caiu na mão dele. Aí o time fluía. O Carille precisa ter uns jogadores assim? Vai precisar? Quer dizer, se ele ficar o ano que vem, vão dar esses jogadores para ele? Porque com esse time aí, ele faz esse arroz com feijão e parece que ele chegou no ponto máximo dele. O máximo que ele pode fazer, apesar de nas coletivas ele dizer precisamos melhorar, tem coisa que sirva de lição e tal, mas não melhora nunca. Não melhora nunca, parece que chegou no limite. Disso não passa mais, sabe? Em termos de produtividade. Vai passar eventualmente o dia que um jogador tiver uma reação individual que faça diferença. Porque se não for isso, ou um lance fortuito, uma bola de escanteio, um gol de cabeça, uma bola parada, um chute do Otero, que aliás, vamos lembrar, né? Na partida anterior contra o Curitiba, foi uma bola que o Otero chutou, que acho que nem ele esperava seus campeonatos de rebatida valer a 15, né? Na forquilha. Acertou na forquilha, voltou, o Juliano botou para dentro. Né? E depois o chute do Guilherme, que desvia, mata o goleiro e tal. Então, assim, o Santos encontra algumas situações que facilitam a vida dele no campeonato. O Santos não gera situações que facilitam a vida dele no campeonato. E ele encontra esta facilidade porque os adversários são ruins, são fracos. E o Santos consegue se aproveitar disso porque é tecnicamente melhor. Agora, coletivamente, é isso. Ah, mas você está cornetando. Deixa o homem trabalhar. O Carille tem que trabalhar. Tem. Mas eu confesso para vocês, se até o técnico do Santos fosse o Marcelo Fernandes, eu duvido que tivesse pior ou igual, ou inferior a isso aí que está. Devia estar a mesma coisa, talvez um pouco pior. Devia estar muito diferente, não. Assim, isso. E o ano de 2023 foi de sofrimento porque a gente viu acontecer aquilo que a gente não queria que acontecesse. 2024, o Santos já nos fez, passou o mel na nossa boca e nos deixou tristes com uma perda de título. Porque, cara, se a gente ganha o Campeonato Paulista, a vida ia estar mais leve. A vida ia estar um pouco mais leve. Mas nós não ganhamos, nós perdemos de novo para o Palmeiras. E na Série B é isso, né? A campanha é boa, é legal, líder e tal, mas vocês me desculpem, eu sou santista daqueles que não se conformam com a mediocridade. Se vocês se conformam com a mediocridade, desculpa, eu não me conformo com a mediocridade. O Santos não é um clube medíocre. O Santos é um clube que foi escolhido pelos deuses da bola para gestar e gerir o que há de mais belo no futebol, inclusive do Brasil. Ao mesmo tempo, parece uma prova titânica e celestial entre colocar
os jogadores mais brilhantes que a história poderia colocar aqui e os dirigentes mais nefastos que o clube poderia ter. E aí fica uma dualidade, uma eterna guerra do bem contra o mal entre jogadores talentosos, alguns técnicos diferentes e dirigentes que não conseguem fazer o mínimo aceitável, historicamente falando. Outro dia eu falei sobre isso. O problema de estrutura do Santos não é agora do Marcelo Teixeira, nem do Rueda, nem do Pérez, nem do Modesto. O problema de estrutura do Santos é lá dos anos 70, quando os dirigentes não se prepararam para ver a carreira do Pelé chegando ao fim, imaginarem um cenário já com um rival como o São Paulo com um estádio daquele tamanho, já naquela época não terem pensado num estádio maior para o Santos, né? E não terem investido em outras formas do clube se manter de uma forma efetiva no cenário, porque vamos lembrar que o Santos foi campeão paulista em 78, depois que o Pelé parou, depois foi campeão em 84, façam as contas, foram 2 títulos até, vamos colocar 97 o Rio São Paulo, 98 a Conmebol, mais para o grande público 2002. Então, depois que o Pelé parou, até o Santos entrar numa nova era de conquistas, foram só 2 títulos. Depois disso veio a fartura e agora veio essa situação onde a gente está. E como é que a gente vai se recuperar disso? Medindo forças com times como estes que a gente está enfrentando na Série B? Era para ter... Juro, o Santos tem 33 pontos. Era para o Santos estar, com muito mais do que isso. Era para a gente chegar todo fim de jogo aqui e estar com um sorriso de orelha a orelha que o Santos enfiou 3. Passou o trator, entendeu? Ou ganhou, criando, e o goleiro dos caras sendo o melhor em campo. Até acho que o goleiro do CRB fez umas defesas lá importantes, mas me perdoem a amargura, eu não me conformo e acho que eu tenho paciência, eu tenho muita paciência, tenho paciência enorme. Eu peço o apoio de todos, eu peço para que as pessoas tenham sabedoria para lidar com as questões do clube, entender o momento que é difícil, né? Não estou culpando a diretoria do Santos, ela tem as culpas dela, mas as culpas maiores vêm dessa bola de neve que se criou ao longo dos últimos anos. Mas assim, a gente não pode perder esse sentimento de indignação diante da mediocridade. Porque o dia que a gente achar que a mediocridade nos serve, é o começo do fim, literalmente, não é a Série B o começo do fim. O começo do fim é a gente achar que empatar com o CRB jogando um futebol pífio, como o Santos jogou, apenas para somar pontos, apenas pensando no campeonato, o dia que a gente se conformar com isso, acabou. Acabou. É como alguns torcedores de alguns times, desses que já foram, são tradicionais, mas que hoje estão em Série A2, Série A3, que a alegria do torcedor desse time é ver o time dele jogar. Só isso. É quase que essas coisas meio alternativas, sabe? Não, minha alegria na vida é ver meu time jogar. Só isso basta. O cara não quer ganhar, porque ele sabe que não vai ganhar. Então, se assistir o time jogar, ganhar um joguinho aqui, outro ali, quase que um multiverso, para ele tá bom. Para mim não tá bom. Para mim não vai tá bom nunca esse tipo de coisa. Este aqui é um vídeo pós-jogo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco e também a Exatec Informática. E eu peço para você que chega agora ao canal que você se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou dar a estatística do jogo para vocês aqui, ó. A posse de bola foi de 58% do CRB, 42% do Santos. Chutes a gol, 11 do Santos e 8 do CRB. Porém, o nosso goleiro defendeu 3 e o goleiro do CRB defendeu 5. Escanteios 6-5 para o CRB, faltas 19-9, enfim, cartões amarelos 3-2, cartão vermelho não teve, finalizações no gol, estou vendo no SofaScore hoje, 11-8, né, e no gol 4 do CRB, 6 do Santos, finalizações para fora, 5 do Santos, 4 do CRB, chutes bloqueados 0-0. Então, assim, o Santos que jogou com... deixa eu pegar a escalação bem bonitinha aqui agora para vocês, né? Porque é aquela de sempre, que não muda nunca. Aí o Carille, quando tomou o empate, ele fez uma mudança por atacado, né?
Ele colocou o Rincon, ele botou no lugar do Pituca no fim, né? O Patrick no lugar do Serginho. Na verdade, o Patrick entrou no lugar do Guilherme, ele fez o lado esquerdo, né? O Otero entrou no lugar do. O Pedrinho entrou no lugar do Otero, o Miguelito entrou no lugar do Serginho e o Patrick no lugar do Guilherme, e o Furt, que saiu, que já não conseguia mais receber nenhuma bola, para o Bigode ter mais movimentação. O Santos tomou um gol, fez o gol que, eu repito, não tinha nada, né? Esse árbitro é fraquíssimo e o VAR dele pior ainda. Os caras ficaram 10 minutos para ver o que eu já tinha visto, que não teve toque na mão e que não teve impedimento. Mas enfim, e aí depois o gol, né? Permitiram o cruzamento, o cara pegou de frente um chute bonito, né, do Anselmo Ramon, e o Jair bobeou demais. Mas ainda assim, depois das substituições, teve Pedrinho cara a cara e teve William Bigode 2 vezes cara a cara com o goleiro e desperdiçou, fora as outras chances que o Santos teve, né, chute do Guilherme que beliscou o travessão, as defesas do goleiro, enfim. Mesmo diante de todo esse cenário, o Santos podia ter feito coisa melhor no jogo, podia ter ganho, né? Mas enfim, empatou, tem gente que acha que tá bom, eu não acho jamais que tá bom um empate desses nas circunstâncias que nós tivemos. A Série B tem a classificação de Santos 33, por nossa sorte, o América empatou com o Ceará por 2-2, o Mirassol tinha vencido, o Vila Nova empatado, então o Santos mantém 4 pontos de vantagem para 3 times que têm 18 pontos. 18 jogos, perdão. Mirassol, Vila Nova e América. O Sport tem 16 jogos. Então imaginemos o cenário que o Sport vença esses 2 jogos. Ele iria a 34 pontos, né? É isso? 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 pontos. Então, em vencendo esses jogos, que óbvio não vão acontecer essa semana, eles vão ter datas específicas, por pontos perdidos o Sport seria o líder com 34. Mas isso cai automaticamente se o Santos vencer o Sport na próxima rodada e o Santos a 36, terminar o turno com 36 pontos, né? Tem 33, terminar com 36, o Sport ficaria com esses 28, só poderia 34, então, em tese, o título de inverno ou o título do primeiro turno ficaria com o Santos, porque ele independe dos resultados do Novo Horizontino que tem jogo para cumprir nesta segunda-feira, né? O Novo Horizontino que pega o Paysandu fora de casa. Um empatezinho lá já nos ajuda. O Avaí, né, que é um outro time que chegou a fazer presença constante, está com 24, só pode a 27, né, finalizando essa rodada. Goiás e Amazonas é um jogo que não vai acontecer essa semana porque o Goiás tem compromisso pela Copa do Brasil, mas poderia ir a 28, também não nos afeta tanto assim. Então o jogo para vocês secarem nesta segunda-feira é Paysandu e Novo Horizontino, ou melhor, secar o Novo Horizontino para que o Santos mantenha essa vantagem um pouco mais ampla. O Novo Horizontino iria a 30, né? A distância cairia para 33, mas é aquela coisa do quinto colocado, né? Fica com muita gente acumulada ali. E aí na última rodada o Santos vai pegar o Sport na Vila, né? Na próxima sexta-feira, dia 2, 9h30 da noite. O América vai pegar o Brusque, Botafogo, Curitiba, Amazonas, Ituano, Ponte, Avaí, Novo Horizontino e Goiás, Operário, CRB, Chapecoense, Mirassol, Vila Nova, Paysandu, Ceará e Guarani. Portanto, aí a rodada final deste primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Vou depois assistir a coletiva do Carille e ver o que ele vai dizer, se ele comemorou um ponto, né, se ele acha que o Santos perdeu 2. Vamos ver, né, o que ele vai dizer depois, né? E aguardar essa semana, né? Ver se vamos ter alguma novidade em relação à janela, porque acho que esse time, para apresentar um pouco mais de brilho, realmente precisa de outros jogadores. Os seus melhores jogadores no aspecto técnico, que é o Juliano, está fora, sabe Deus até quando, e precisa vir gente, né? Para que a gente, pelo menos, se divirta um pouco mais. Contra o Sport, é na Vila, é verdade, mas o Sport é um time que tem um padrão melhor, né? Tá trocando de treinador agora. Então vamos ver o que acontece nessa semana aí que finaliza o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Reforçando que este foi um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, também a Exatec Informática. Todas as informações, os contatos dos nossos apoiadores estão
na descrição deste vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.